Graça e paz, igreja, bom dia, amém? Que bênção estarmos mais uma vez aqui, reunidos e unidos, para glorificarmos e adorarmos o nome daquele que é infalível, que é imutável e que nos dá a vitória pela sua graça, amém? Meus queridos, gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Eclesiastes, ou ligassem seu aplicativo de Bíblia, capítulo 3. Glória a Deus. Capítulo 3, uma reflexão, que vamos fazer uma breve reflexão sobre o que está escrito aqui, escrito por Salomão, há muitos anos atrás. A partir do versículo 1 diz assim: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Amém? Bondoso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos pela tua ministração da palavra essa manhã, cantada, proferida. Queremos te agradecer pelo teu doce, maravilhoso Espírito Santo que se move essa manhã aqui entre nós. Meu Deus, que a tua vontade e o teu propósito seja realizado. Usa-nos como instrumento teu, para a honra e glória do teu santo, magnífico nome. E no nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Salomão, quando escreveu essa parte das escrituras aqui, Provérbios capítulo 3, já era um homem vivido, cheio de experiências, e começou a enumerar uma série de tempo para aquilo outro, e ele estratifica, ele contabiliza aqui exatamente 28 tempos, 14 tempos em uma direção e 14 tempos opostos, sempre fazendo uma comparação das oposições. É interessante que o tempo é um dos conceitos mais fascinantes da humanidade. Toda a ciência estuda o tempo sob algum ponto de vista. Interessante que o elemento tempo está presente de Deus para nós, exclusivamente de Deus para nós, humanos, viventes. Só que ele não está sujeito à ação desse tempo. O tempo promove uma série de modificações em nossa vida. E quando nós estamos falando em tempo, da forma de como a ciência ela trata, ela divide o tempo em minutos, em segundos, em horas, em dias. O calendário é uma forma de dividir o tempo. Interessante que essa divisão de tempo, Salomão tenta explicar aqui de uma forma bem simplificada, mas ao mesmo tempo profunda, dos momentos que a vida ela pode ter. E o que eu acho interessante no tempo é como se ele fosse uma expressão de onda, como a onda do mar. A onda ela tem um momento de crista, aquele momento que ela se forma, fica gigante, depois ela quebra.
vai para o ponto zero, depois vai de novo crescendo, e aquele movimento cíclico vai se repetindo constantemente. As ondas que quebraram ontem, apesar de, se você estiver olhando para o mar, você está vendo aquele movimento se repetindo, mas não é a mesma onda. O tempo tem esse efeito também. E na nossa vida mais ainda, porque existe aquele momento que nós estamos lá em cima, em algum aspecto, em algum momento da nossa vida. Existe aquele momento que estamos lá embaixo. Mas nós todos sofremos o efeito do tempo. Interessante que tem coisas que ficam melhor com o passar do tempo. E nós entendemos que o tempo tem um poder incrível. A maioria das coisas pode ser resolvida pelo tempo, mas tem coisas que somente Deus pode fazer. Apesar de tanto poder que o tempo tem sobre as nossas vidas, entre elas a capacidade que nós temos de crescer, amadurecer e até de envelhecer. O tempo promove esse efeito na nossa vida, mas o tempo não tem o poder de restaurar, de perdoar. Isso é exclusividade do nome, do sangue de Cristo Jesus. Mas Deus usa o tempo ao seu favor. E eu queria que você falasse assim comigo: não adianta ter pressa. Tudo é no tempo de Deus. Isso foi só um ensaio. Agora olha para a pessoa que está do teu lado, mais próxima. Diz assim: não adianta ter pressa. Com mais força, vamos lá? Não adianta ter pressa. Tudo é no tempo de Deus. Aleluia. Alguns materiais, eles, ao sofrerem o efeito do tempo, eles se tornam melhores, mais caros, mais valorizados. Entre eles nós podemos falar do vinho. Aquele vinho novo, ele tem um preço lá embaixo. À medida que o tempo vai passando, ele vai ficando mais velho, vai ficando mais encorpado, vai adquirindo novas propriedades, ressalta melhor o sabor. Alguns materiais também. E todos nós temos essa experiência. Nós não podemos passar do tempo do cozimento dos alimentos, por exemplo. Se é 5 minutos para aquele alimento ficar pronto, não adianta você colocar 20 minutos. Quanto mais tempo vai ficar melhor. Algumas coisas têm que ser no tempo exato. Assim como o tempo de Deus. E quando a gente fala do efeito do tempo, em todas essas circunstâncias, a qual nós estamos assim, submetidos, nós começamos a entender um pouco da explicação de Deus a respeito do que Ele tem para a nossa vida. E quando Salomão ele começava a escrever os efeitos do tempo na nossa existência, conforme aqui em Eclesiastes, ele chega à conclusão que tudo isso é vaidade. Não é o mais importante da nossa existência, da vontade de Deus, que você, eu tenho que ter a vitória, eu tenho que estar no vale, eu tenho que estar em algum momento do tempo. O mais importante de tudo isso é que nós venhamos entender qual foi o propósito de Deus com aquilo que se sucedeu na nossa vida. Se você recebeu uma bênção, vamos dizer que você está lá no topo da onda. Qual o propósito de Deus em te abençoar? Jamais isso é para te afastar dos seus caminhos, mas para atraí-lo para mais perto. E quando você está no vale também, e essa palavra se confirma quando o apóstolo Paulo ele diz que todas as coisas, todas sem exceção, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Seja num propósito de você estar vivendo o melhor momento da sua vida, ou talvez o pior momento da sua vida, da angústia, da decepção, tem batido em tantas portas, tantas situações adversas têm se sucedido em sua vida. Qual o propósito disso?
Por que isso? Será que está acontecendo alguma coisa de errado? E algumas perguntas dessa natureza, ela deve nos provocar a uma constante busca. Deus, qual é o teu propósito para a minha vida nesse tempo, nesse momento? Porque tudo passa. E o efeito de tudo isso é zero, se nós não entendermos o propósito de Deus para Ele. Antes de descermos aqui na ministração, não adianta fazermos nada se não estivermos no centro da vontade de Deus. Não há lógica, não há sentido algum fazermos o que nós chamamos de obra de Deus, se não estivermos alinhados com o propósito dEle. E quando nós não entendemos o tempo presente, ou melhor, quando nós não sabemos discernir o tempo que estamos vivendo, somos como as ondas do mar. Ora para um lado, ora para o outro, e não sabemos o que vai se suceder. E Jesus, ele provocou uma discussão sobre esse tema, quando ele exortou aqueles homens, dizendo: olha, você sabe prever tantas coisas, mas não sabe prever o final dos tempos. Quando a volta do Filho do Homem se aproximar. E muitas das vezes nós estamos vivendo exatamente isso que Cristo falou. Sabemos de previsão e tudo mais, nós temos aí a inteligência artificial fazendo previsões e mais previsões, com até 99% de acertos. E nós sabemos de tanta coisa do futuro, o que vai acontecer na política, o que vai acontecer na economia, e arriscamos dizer o que vai acontecer. Mas e a tua vida? Depois de hoje, depois do que tu recebeste já, o que é que vai se suceder? É mais fácil muitas das vezes apontarmos o que vai acontecer fora do nosso coração, fora do nosso ambiente interno. É muito mais fácil, é muito mais confortável. Mas quando nós olhamos para a nossa vida, o que está acontecendo constantemente na minha vida? Que tipo de situação tem sido recorrente? Que tipo de ciclo eu estou me permitindo viver? Será que tudo isso que está acontecendo aqui na Maná, será que tudo que está acontecendo aqui, no ambiente espiritual ao qual nós estamos imergidos, como uma comunidade, como uma família, qual o efeito disso? Eu estou me permitindo viver o melhor de Deus? Ou todo esse tempo que eu estou investindo tem sido em vão? Sabe que para a próxima fase, Deus está convocando você a refletir sobre isso. Porque chega de viver em looping, em repetições, em ciclos constantes. Deus quer quebrar isso. Quer te promover ao próximo nível. E tempo também significa fases da vida, da existência humana. E tudo que é enumerado aqui em Eclesiastes 3 fala de fases, de momentos, a qual nós experienciamos circunstâncias. Nós poderíamos falar do propósito de Deus no tempo, mas o mais interessante é entender qual o propósito de Deus para a minha vida. É bem verdade que hoje nós temos aqui todo mundo unido em um nome, Jesus, amém? Mas cada um de vocês, cada um está vivendo em um tempo diferente. Alguns estão no tempo da fartura, outros da escassez, no tempo do sorriso largo, abundante, fácil. Outros estão no momento que é difícil dar um sorriso, pelas circunstâncias, pelos traumas, pelas situações que muitas das vezes queríamos um sim e veio um não. Mas cada um tem um tempo diferente, e Deus administra isso com muita propriedade. Tudo é no tempo de Deus, e a vontade de Deus é que você viva o melhor dEle, de tudo que Ele tem já prometido, escrito e confirmado em teu coração. Ele quer que você viva uma vida plena, cheia,
transbordante, independente de qualquer que seja a circunstância que você esteja vivendo, ou na alegria, na tristeza, ou está juntando, ou está espalhando, em qualquer que seja, o nome do Senhor seja glorificado em sua vida. Porque é esse o propósito do tempo de Deus, em nos promover situações adversas. Ora, você está aqui cheio, de repente recebe uma notícia, e o tempo muda. Tem pessoas que só precisam, todos nós somos assim, só precisamos receber uma notícia para mudar toda a atmosfera da nossa vida, todo o clima. Às vezes só uma palavra, às vezes é uma palavra destruidora, para se colocar lá embaixo, na lona. Às vezes é uma palavra que vai fazer você superar isso, virar uma chave na tua vida. Mas todas elas, o propósito é que você seja estável. Ou seja, tudo que vem acontecendo na sua vida seja utilizado como ingrediente, como combustível, para se aproximar mais e mais e mais de Deus, encher, transbordar. A Bíblia fala de uma experiência de um homem que passou várias e várias fases difíceis. Parece que cada dia era uma situação complicada. A começar da família dele. No ambiente onde nós temos como um ambiente de segurança, família é um ambiente de segurança, um ambiente em qual você nasceu. Mas nesse ambiente, ele sofreu todo tipo de insegurança que um ser humano pode sofrer. A começar pela rejeição dos seus irmãos. E se tem um sentimento que promove um efeito no transcorrer do tempo muito, mas muito forte, é o sentimento de rejeição. Quem já foi rejeitado, quem já sentiu esse tipo de sentimento, sabe como ele é duro, como é feroz. É angustiante se sentir rejeitado. Sentir-se rejeitado por alguém que você conheceu hoje, ontem, esses dias, pode não ser a pior das durezas da vida. Mas ser rejeitado por alguém próximo, alguém que tem um laço com você, o seu semelhante, o seu irmão, é muito mais difícil. E foi isso que aconteceu com José. O tempo de Deus na vida de José. José, ele cresceu, ele foi um vice-governador, foi governador do Egito. Mas você não sabe o processo, o tempo de Deus, as fases que ele passou. E depois a rejeição. Ele foi humilhado injustamente. Ser humilhado já não é coisa simples. Às vezes você até pagou, vamos dizer assim, até mereceu uma certa humilhação. Porque você provocou aquilo. Mas imagine se você é humilhado injustamente. A concepção, a interpretação que teve da sua vida foi errada. E mesmo assim você não deixou de ser humilhado. Foi isso que aconteceu com ele. Caluniado. Aí tem a família, rejeitado pela família, sai da família, então a solução é sair da família. Vai para outro ambiente, leva outra pancada. José tinha tudo, mas tudo para ser um homem mais angustiado, exemplo de homem depressivo. Um exemplo de uma pessoa que tinha tudo para dar errado. E falando de tudo para dar errado, eu quero abrir um parênteses aqui sobre isso. As coisas de Deus, elas são assim, parece que vai dar errado. Da forma mais difícil, Deus escolhe para que você venha trilhar. Tem tudo para dar errado, não tem capacidade, não tem formação, não tem isso, não tem aquilo, falta isso, falta aquilo. Tem tudo para ser um desastre. Sofreu isso na infância, sofreu aquilo na adolescência, sofreu isso, e tem uma lista tão grande. Tudo, todos os ingredientes para dar errado. Talvez você não entenda por quê.
ou o porquê de muitas coisas terem dado errado na sua vida. É porque Deus quer usar essa circunstância. Quando esgotarem as tuas forças, as tuas crenças, que não é em Deus, é nas coisas, é no homem, e você chegar e dizer, eu não tenho mais a quem recorrer. Aí sim, agora Deus vai agir. E quando essas circunstâncias aconteceram na vida daquele homem, sofreu tentação, amargura, ressentimento, mas o ressentimento veio depois. Ressentimento é um sentimento guardado lá às 7 chaves. Somente algumas situações despertam aquele gatilho. Talvez tem coisas que está lá guardado lá no teu interior. E você acha que o tempo apagou, que o tempo curou, que o tempo sarou, mas não curou coisa nenhuma. Basta alguém tocar naquele ponto e você sente, você se inflama, você se exalta, porque tem algo que não foi tratado ainda, está lá escondido no teu interior. E aconteceu exatamente isso com José. E qual foi o gatilho que fez despertar o ressentimento? Os seus irmãos. O tempo passou, ele prosperou, mas teve um momento que os irmãos bateram lá na sua porta, sem saber que era o irmão dele, que tinha sido vendido, jogado em um poço, humilhado, passou tudo que ele passou. Ele poderia dizer, foi tudo culpa dos meus irmãos. E ele já estava tão abençoado, ele poderia agora subir, tá? No camelo, no pedestal da sobrepotência, né? Da prepotência, da arrogância. E agora é o meu tempo. Agora eles vão ver. Agora eu vou usar aí tudo isso que está ao meu redor, todo esse poder para eles para fazê-los sentir o que eu senti. Eu imagino o quanto foi duro quando seus irmãos, ao se aproximar dele, ele lembrou como um filme. E aquelas feridas que talvez ele pensasse que estava apagada, veio à tona. E ele viveu o que Salomão escreveu aqui. O tempo do ajuntamento. Estava espalhado, mas naquele momento Deus estava promovendo juntar as coisas. E tudo a partir daquilo começava a fazer sentido. O porquê dele ter passado por tudo aquilo. Agora faz sentido. E quando estamos vivendo uma fase de tantas e tantas circunstâncias, a gente não entende. Não dá nem para raciocinar. E quando aquele gatilho foi acionado do ressentimento, ele deixou o amor de Deus trabalhar na sua vida. Eu imagino que ele ficou numa luta tão grande. Faço ou não faço? Talvez vozes falaram ao seu ouvido, agora faça ele sofrer também. E talvez aquela outra voz bem suave falou, perdoe-os, ajude-os, dê o que você tem de melhor, que não é ressentimento. Ressentimento fica guardado, escondido, e muitas das vezes nós nos enchemos da presença de Deus. Muitas das vezes buscamos a face de Deus, jejuamos, oramos, meditamos, vivemos uma vida linda, maravilhosa. Mas quando aquele gatilho é acionado, aquela palavra é acionada, e faz você voltar no filme da sua vida, aquilo acontece não porque alguém queria te machucar, mas porque Deus quer que você trate aquilo que está lá guardado no teu íntimo. E talvez isso seja a maior pedra de impedimento das bênçãos de Deus na sua vida. É necessário tirar essa pedra que esteja bloqueando aquilo que Deus quer para a tua vida. Talvez seja isso. Talvez não seja.
Mas se não for, o Espírito Santo está lhe direcionando a essa manhã, a fazer uma viagem dentro de você, dentro do teu coração. E eu ouvi muitas das vezes pessoas falarem assim: eu não suporto, eu não consigo. Pode fazer o que for, mas se falar isso, vai ouvir também. Mas se fizer isso, eu também vou fazer isso. E que Deus está falando que você tem que agora transbordar o melhor dele, a sua melhor versão, cheio do Espírito Santo de Deus. Não ressentimentos. E só existe uma forma de tratar ressentimentos. Não existe. Sentimentos dói. Ressentimentos dói também. Ressentimento já é algo escondido, guardado, envelhecido. Mas só existe uma forma de tratar uma ferida, mexendo na ferida. Alguém que tem um ferimento físico, se precisa de um medicamento, vai colocar o medicamento aonde? Na ferida. Pessoa que se corta, em acidentes. O processo de cura começa com a costura, e muitas das vezes até sem anestesia. O processo de cura é dolorido, é doloroso, é angustiante. É como se estivesse vivendo aquela experiência de novo, que ficou lá no passado. Se Deus está promovendo, porque Deus está falando aqui essa manhã, que aquela ferida que está lá no teu coração, no íntimo, e você sabe que não foi sarado ainda, Deus está dizendo que hoje é o tempo da cura. O tempo de mudar de nível, mudar de fase, e viver o novo tempo de Deus. Ou você olha para frente agora e se promove. Eu quero promover em mim, em minha vida, em meu coração, um novo tempo de Deus. Você tem a decisão, o poder, no tempo presente, Deus está entregando. Ou você continua olhando sempre para o passado. Sempre que aquela circunstância se repetir, você pode olhar para o passado e se encher de direitos e deveres, se encher de todos os argumentos, ou simplesmente você esquece tudo. Isso eu permito, Senhor, ser tratado nessa circunstância. Eu permito, Senhor, que Tu me promovas ao próximo nível. Vai doer, mas vai valer a pena. Pode ser doloroso, eu não vou dizer que não é, mas vai valer a pena. Diga comigo, vai valer a pena. Vai valer a pena. Aleluia. Glória a Deus. E uma pergunta que eu gostaria de fazer a essa manhã: qual tempo eu estou vivendo? Qual é o momento? Qual é a fase da minha vida? E essa resposta só você sabe. É só você e Deus. Talvez uma pessoa tão próxima a você pense que você está vivendo uma fase, e na realidade só você sabe que fase você está vivendo. Será que aquela ferida está o tempo todo sendo apertada, o tempo todo você sentindo aquelas dores que você viveu há 5, 10, 15, 20 anos atrás? Se ela dói ainda, é o primeiro sinal que você precisa ser sarado, para que você a partir daí possa ser cheio, transbordante e continuar transbordando no Espírito Santo. O primeiro estágio do avivamento, ele começa dentro, aqui, que eu não posso oferecer nem transbordar se eu não tenho nem para mim. Então todo o processo a qual nós já vivemos recentemente, na última semana, na ministração sobre aquela fase tão importante, aquele tempo tão importante que nós aqui da Maná vivemos, que é aquela conferência do avivamento. Quais os efeitos dela na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas? O que eu estou fazendo com o meu tempo? Será que eu estou empurrando um problema o tempo todo com a barriga?
Saiba que Deus está falando para alguém aqui, essa manhã, chega, chega. É momento de finalizar essa fase. O tempo do choro, da angústia, das dores, das feridas não cicatrizadas, Deus está dizendo, chega. Deus está falando para você, chega, eu quero te promover ao próximo nível. Mas você precisa ser sarado. Ah, mas eu tenho dons. Ah, eu tenho um dom da revelação, da profecia, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas falta-te ainda algo. Só você e Deus sabe o que está lá te perturbando, martelando o teu coração. O sincronismo, o relógio de Deus, ele não atrasa. No tempo certo. É no momento certo, no momento exato. A oportunidade está aqui. E se você quer viver esse novo tempo de Deus para a sua vida, você tem que dizer sim, Deus, eu quero. Você tem que falar primeiro lá na sua mente, falar para essas vozes que está dizendo, não, vai viver tudo ao mesmo tempo. Deus está dizendo, se você quiser, eu tenho algo para você. Deus, ele é muito, mas muito educado. Ele pergunta, ele bate a porta do teu coração. Ele faz exatamente o contrário do inimigo. O inimigo, ele não quer bater a porta do teu coração, ele invade. E se você pedir para Satanás sair, ele não vai sair. Ele crava as suas unhas lá nos sentimentos mais obscuros, mais angustiantes do teu passado. Diz, daqui eu não saio. Mas o Espírito Santo está tocando o teu coração. Eu quero fazer morada. Eu quero sarar. Aquela injustiça que você sofreu, que até hoje você sofre com isso. Aquele sentimento de rejeição que você sofreu no passado e até hoje você sofre com isso. O Espírito Santo está dizendo, eu vou sarar. Você quer? Você quer? Amém? Não quero? E o interessante, que quando nós começamos a falar sobre essas coisas, fica realmente difícil sair alguma voz. Mas eu vou fazer de novo a pergunta. Você quer ser sarado essa manhã? Você quer permitir que Deus faça o propósito dele em sua vida a essa manhã? Amém, glória a Deus. Há um convite para você viver um novo tempo de Deus. E o novo tempo de Deus é uma coisa assim interessante. O que é novo? É aquilo que ainda não sofreu os efeitos do tempo. Então temos aí o exemplo, roupa nova, casa nova, carro novo. E quando se fala de novo, aquele cheirinho de novo, é tão bom. Poxa, está novinho em folha. Tem uma longa vida pela frente. E Deus está promovendo isso também. O tempo de Deus é promover uma novidade lá dentro de você. Todas as coisas físicas, elas vão continuar exatamente como estão. Mas dentro de você, a tua visão, a tua percepção será nova. Eis que tudo se fará novo, tudo será novo. E o sentimento de novidade dá alegria e é contagiante. Deus está chegando ao fim de uma fase, mas para que você agora adentre agora a fase de cabeça erguida, sarado, porque uma ferida não cicatrizada, não sarada, não te promove caminhar, bloqueia a tua mobilidade, bloqueia aquilo que Deus quer executar na tua vida. Mas como você está ainda ferido, e cada vez que você é confrontado nesse ponto, você não consegue se movimentar, você não consegue dar um passo à frente, porque precisa de um milagre que só você pode se permitir. E o Espírito Santo fala ao teu coração, eu vou fazer se você quiser. E eu quero perguntar essa manhã,
Quero que você pergunte para a sua própria alma: eu estou sincronizado no tempo de Deus? Eu estou fora do tempo de Deus? Será que eu quero antecipar as coisas? Ou eu quero retardar? Ou retardar por distrações? Ou antecipar por ansiedade? É prejudicial. Nem antecipa nem atrasa, é no tempo. E o tempo é hoje. Não é para amanhã, nem foi para ontem. É para hoje, é para agora. Aleluia. E você pode pedir um sinal de Deus no tempo presente. Quando nós estamos falando do tempo, nós estamos falando da natureza de Deus. E olha só, Deus ele é tão poderoso a respeito do tempo, mas tão forte os efeitos do tempo para a nossa vida, que Deus ele é atemporal. A Bíblia fala que Deus, para ele, 1000 anos, um dia a mesma coisa. Deus pode ir para o futuro, quanto voltar no passado. Olha só, Deus já viu o teu futuro. Se Ele está dizendo isso, porque Ele quer o melhor do futuro para você. Mas você tem a decisão de tomar um caminho totalmente errado. Deus já viu o teu futuro, a depender da tua decisão hoje. Que tua decisão seja sincronizada com a vontade de Deus. Para que você possa viver a promessa. Para que você possa transbordar, e a partir do teu transbordar, abençoar, sarar, ministrar outras e outras vidas, a começar primeiramente em você. Primeiramente é você. O primeiro e maior chamado de Deus não é para você pregar, é para você viver. O primeiro chamado de Deus é para você ter conhecimento do que é e de quem é Deus. Não adianta eu fazer diferente disso. Primeiro é você. Primeiro você. Seja o alvo da vontade, do propósito de Deus. No capítulo 3 ainda, quando ele começa a enumerar aqui, no versículo 4, tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. O tempo todo ele está fazendo aí 28 comparações. E essas 28 comparações fala exatamente as fases que você já viveu ou está vivendo agora. Mas não importa que fase você está vivendo. Mas como assim não importa? O propósito de Deus é que onde você está agora, no tempo presente, a tua vida seja uma manifestação da graça do Deus Todo-Poderoso. A manifestação do Deus Todo-Poderoso seja na tua vida, seja você vivendo no melhor ou no pior, na escassez ou na abundância, seja exatamente o que Deus quer que você seja agora. O apóstolo Paulo, ele entendeu o propósito do tempo de Deus em sua vida, quando ele diz: eu sei estar na fartura, sei estar na escassez. Ele poderia transitar entre os dois extremos. Ele sabia que independente de onde ele estivesse, ele tinha que estar sincronizado com a vontade de Deus. Não importa. Como assim não importa? Se aquilo está se repetindo muitas e muitas vezes, há uma constante repetição, é porque você ainda não entendeu e não aceitou que é Deus falando através da circunstância. Você não saiu da fase ainda, porque você não se permitiu ser tratado. E hoje o looping está quebrando, está sendo quebrado. E você agora vai avançar, e vai experimentar coisas novas, vai viver um novo de Deus, vai avançar e vai experimentar o que é viver a promessa de Deus sendo cumprida integralmente em sua vida. Aleluia! E se você ainda não chegou à conclusão de fase a qual você está vivendo, da qual fase você está vivendo, saiba que Jesus falava assim: pelos frutos conhecereis o tipo de árvore. Que árvore dá maçã? Macieira? O coco?
O coqueiro, uma palmeira. Então, pelo fruto você conhece o tipo de árvore. Qual o fruto da tua vida? Você vai conhecer o tipo de tempo que você está vivendo. É fácil sorrir? Ou está difícil sorrir? Você está vendo tudo se perdendo? Ou você está vendo as coisas se juntando? Que fruto a tua vida tem promovido diante dos olhos, dos teus olhos, diante de Deus? É o momento de agora olhar para si mesmo, fazer uma viagem para o seu interior, fazer algumas perguntas diante de Deus. Deus, e agora? Qual é o próximo passo? Eu estou vivendo esse tempo, você identificou o tempo que você está vivendo. Use agora isso. Use agora esse tempo para que você possa ministrar ao seu próprio coração. Ministrar no ambiente espiritual a qual você está vivendo o sobrenatural, a surpresa de Deus, a provisão de Deus em sua vida. A circunstância é perfeita para que a manifestação, a graça de Deus, ela possa te abraçar. Use as palavras certas a esse momento. Está difícil? Pode ficar pior. Ah, mas eu cheguei no fundo do poço. Não, não chegou. Como assim não chegou? Se está difícil, pode ficar pior. Eu pensei que existia o fundo do poço, mas não existe o fundo do poço, praticamente infinito. É você que limita. Eu cheguei, é só até aqui, a partir de agora eu vou subir. Ou você pode continuar descendo, 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 descendo. Estou esperando chegar ao fundo do poço. Ele não vai chegar se você está esperando isso. Mas se você determinar, usar as palavras certas, e você começar a profetizar na sua própria vida, no vale de ossos secos, produza a vida agora. Produza a vida agora na minha alma. Produza agora no nome de Jesus a cura. Você chegou no fundo do poço, agora sim. Agora o crescimento é para cima. O crescimento agora na direção daquele que te afeiçoou, daquele que te criou. Murphy, ele disse uma coisa interessante que o pessoal chama como uma das leis de Murphy, um cientista, ao analisar fatos da ciência. Ele dizia que tudo que está ruim pode ficar pior. E a Bíblia também fala, não é? Que um abismo puxa outro abismo. Um abismo, ele não puxa a finalização de todos os problemas. Pelo contrário, um abismo vai puxando o outro, vai puxando o outro, vai puxando o outro, até que aquela vida seja ceifada. Então não espere o fundo do poço, espere a resposta de Deus. Espere a resposta de Deus. Isso me faz lembrar de uma fase tão difícil que eu estava passando, conflitos existenciais pesados, e eu estava no fundo do poço, literalmente falando de um elevador. Eu era estagiário numa empresa, e eu passei por essa fase, por esse ambiente de assistência técnica, de transportes verticais, elevadores. Eu estava fazendo a inspeção em equipamentos que estava lá no fundo do elevador. E um colega chegou e disse: onde é que você está? Aí eu disse: eu estou literalmente, em todo o sentido da palavra, no fundo do poço. E ele entendeu que eu não estava me referindo ao ambiente físico, mas eu estava realmente vivendo um momento mais difícil da minha vida. Uma série de conflitos, uma série de perguntas que eu não tinha resposta, e vivia em looping. Nada prosperava. Mas ele lançou uma palavra naquele ambiente, usada por Deus, porque Deus, quando Ele quer trazer vida a uma palavra, Ele usa quem Ele quer, no tempo que Ele quer. Ele pode usar até um animal, como usou a besta de Balaão, para falar a palavra certa no tempo certo. E Ele disse assim: mas aí você chegou no fundo do poço, agora é só crescer, agora é só subir. E eu tomei posse. Eu entendia que Deus estava falando ao meu coração ali. Se eu me permitisse, eu estaria saindo do fundo do poço, estaria indo lá para o topo do edifício. E poucos dias eu estava saindo literalmente da empresa, estava ascendendo na minha carreira profissional.
porque eu entendi que aquilo ali foi um sinal de Deus. Eu tomei posse. Eu disse, eu determino hoje, no nome de Jesus, que o fundo do poço já é um capítulo vencido, um capítulo passado da minha história. E se essa manhã você também fizer da mesma forma, o mesmo Deus que operou na minha vida, que operou na vida de José, que está operando em milhares e milhares de vidas, Ele vai operar também na sua vida, se você assim o permitir Ele fazer. Aleluia. E quando nós estávamos analisando essa questão do tempo e os seus efeitos, me chegou a uma conclusão. Nós, seres humanos, precisamos entender qual o propósito de Deus desse tempo, dessa fase, dessa experiência, porque tempos são fases de vida. Por que você está passando por isso? Será que todo o processo de aprendizado que você precisava aprender, você já aprendeu? Se você não aprendeu, amanhã vai tudo se repetir mais uma vez. Ao sair daqui, tudo vai se repetir mais uma vez. Vai terminar 2023, no último dia do ano vou fazer votos, 2024, vou fazer aquele projeto, vai ser assim, vai ser melhor, vou profetizar. Mas enquanto você não tratar aquela pedrinha que está lá, bloqueando algo importante, o fluir de Deus em sua vida, tudo vai continuar como está. Mas a vontade de Deus é que você hoje tem força suficiente para criar um movimento contrário a tudo que se promoveu a bloquear você, a bloquear a sua vida. Hoje Deus está te entregando uma autoridade para você determinar no vale de ossos secos e ver o milagre da vida florescendo mais uma vez.